Continuando os nossos estudos de lógica, vamos falar agora da lógica informal, chamada lógica aplicada ao cotidiano. Trata-se de um estudo da lógica que aborda os raciocínios e argumentos do cotidiano, dia a dia. E eles são muito poderosos, são usados para persuadir, para convencer. Muitos diálogos contenos do dia a dia são resolvidos por meio deles, não sendo a maneira mais certa, mas muitas vezes muito efetiva. Esse tipo de lógica apela para outros recursos que não aqueles sistemáticos que nós já estudamos. Não são pautados na formalidade, nos argumentos e no seu rigor. Deve-se lembrar que tantas vezes a linguagem exerce, não como deveria, a função de esclarecer de maneira deturpada. Traduzindo, ela não esclarece, ela não é convincente, ela não é verdadeira, é usada apenas para convencer por meio de interesses, inclusive psicológicos. E a gente fala das falácias, do latim falere, ou seja, enganar, e do esfalo, conceito grego para dizer escorregar. São conhecidas, muita gente vai falar com vocês delas a partir do nome sofismas. São raciocínios constituídos e elaborados por erros, muitos quase imperceptíveis, e que conseguem persuadir o ouvinte. Não são pautados nem na verdade, nem na coerência. Podem até utilizar, aparecerão alguns que utilizam a estrutura do silogismo, mas porém desrespeitando suas regras. Quando isso acontece, que ela é estruturada num silogismo, embora errôneo, é chamado de falácia formal. Ou podem ser resultado de táticas de manipulação emocional, apelando para o sentido, para o psicológico, para o poder. Vamos ver algumas. Deixo aí a fonte de referência. Primeiro, a falácia do espantalho. Você desvirtua o argumento de alguém para torná-lo mais fácil de atacar. Depois de Felipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde e educação, Jader responde dizendo estar surpreso que Felipe odeie tanto o Brasil a ponto de querer deixar nosso país completamente indefeso, sem verba militar. Percebe que ele desvirtua aquilo que foi dito para fortificar a opinião dele. Causa falsa, quando você supõe que a relação causal ou decorrente entre duas coisas significa que uma é causa da outra, como se aquilo que você diz ou o resultado daquilo fosse consequência do que não é. Apontando para um gráfico metido à besta, Rogério mostra como as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que o número de piratas tem caído. Sendo assim, obviamente, os piratas é que ajudavam a resfriar as águas, e o aquecimento global é uma farsa. Depreender que da diminuição de piratas, as águas aquecem, já que enquanto tinham piratas elas foram esfriando. São dois assuntos desconexos que são juntados à força para parecer que um é consequência do outro. O apelo à emoção, muito comum. Você tenta manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido. Lucas não queria comer o seu prato de cérebro de ovelha com fígado picado, mas seu pai lembrou de todas as crianças famintas em algum país do terceiro mundo que não tinham a sorte de comer qualquer tipo de comida. Por meio da emoção, da sensibilidade, você convence a uma prática ou uma condução. A falácia da falácia, usada muito em debates formais, em termos de eleições, etc. Supor que uma afirmação está necessariamente errada só porque ela não foi bem construída ou porque uma falácia foi cometida antes. Percebendo que Amanda cometeu uma falácia ao defender que devemos comer alimentos saudáveis, porque eles são populares, Alice resolveu ignorar a posição de Amanda. Após comer um Whopper duplo com queijo no Burger King todos os dias. Só porque a Amanda cometeu uma falácia, a colega resolveu acreditar que o que vinha posteriormente dito por ela não era digno de confiança. Depois vendo a ladeira escorregadia, você faz parecer que o fato de permitir que alguma coisa A aconteça vai fazer com que aconteça um outro evento Z. Então é melhor tirar a letra A. Uma coisa vai gerar uma consequência de outra, então é melhor que essa coisa seja destruída ou evitada. Armando afirma que se permitirmos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, logo veremos pessoas se casando com seus pais, seus carros e macacos bonobo de estimação. Como se desse estilo de casamento fossem decorrer essas outras coisas. Então é melhor que esse estilo não acontecesse. A de homem contra o homem.
você ataca o caráter ou outros traços pessoais do seu oponente ao invés do argumento dele. Depois de Salma apresentar de maneira eloquente e convincente a possível reforma do sistema de cobrança do condomínio, Samuel pergunta aos presentes se deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, já foi presa e, para ser sinceros, tem um mau cheiro. Pega as limitações físicas e usa dessas limitações para enfraquecer o argumento. Tu qualquer, ou seja, você também, você evita ter que engajar em críticas, virando as próprias críticas contra o acusador, respondendo, portanto, críticas com críticas. Nicole identificou que Ana cometeu uma falácia lógica, mas ao invés de retificar o seu argumento, acusou Nicole de ter cometido a falácia. Incredulidade pessoal, muito presente em debates cotidianos, já passei por muitas dessas. Você considera algo difícil de entender ou não sabe como funciona, por isso você dá a entender que não seja verdade. Porque algo é complexo demais, você supõe que aquilo é desprezível. Henrique desenhou um peixe, um ser humano em um papel e com desenho efusivo perguntou a Ricardo se ele realmente pensava que nós somos babacas o bastante para acreditar que um peixe acabou evoluindo até a forma humana, através de, sei lá, um monte de coisas aleatórias acontecendo com o passar dos tempos. Então, como o argumento da evolução é complexo, lida-se como se ele não fosse real. Alegação especial, você altera as regras ou abre exceção quando uma afirmação é exposta como falsa. Eduardo afirma ser vidente, mas quando suas habilidades foram testadas em condições científicas apropriadas, elas magicamente desaparecem. Ele explicou então que elas funcionam apenas para as pessoas que têm fé nelas. Uma pergunta carregada, ela tem um interesse por trás. Você traz uma pergunta que tem uma afirmação embutida, de modo que ela não possa ser respondida sem certa admissão de culpa. Graça e Helena, interessadas no mesmo homem. Um dia, enquanto estava sentada próximo o suficiente a elas para ouvir, Graça pergunta, em tom de acusação: como anda a sua reabilitação das drogas, Helena? O ônus da prova, um argumento bem sério, em termos de frequência. Você espera que outra pessoa prove que você está errado ao invés de você mesmo provar que está certo. A obrigação da prova está sempre com quem faz uma afirmação, nunca com quem a questiona, refuta. A impossibilidade de provar errado uma afirmação não a torna válida, nem dá credibilidade. Porém, o importante é estabelecer que nunca podemos ter certeza de qualquer coisa. Logo, devemos valorizar cada afirmação de acordo com provas disponíveis. Tirar, isso é o central, a importância de um argumento só porque ele apresenta um fato que não foi provado, também é um argumento falacioso. Exemplo: Beltrano declara que Chaleira está, nesse exato momento, orbitando o Sol entre a Terra e Marte. Como ninguém pode provar que ele está errado, sua afirmação está verdadeira. É aquele popular: você está errado, então prova que eu estou errado. E com isso acreditar que se está certo. A ambiguidade, a anfibologia, o duplo sentido, né? Em um julgamento, o advogado concorda que o crime foi desumano. Logo, quer convencer o júri que o cliente não é humano por ter cometido tal crime e não deve ser julgado como ser humano. Veja que, além de ser duplo sentido, ele também pode ter uma linguagem ambígua e aproveitar-se disso de modo enganoso. Falácia do apostador. Você diz que sequências acontecem em fenômenos estaticamente independentes, como a rolagem de dados ou números, que caem numa roleta. Resumidamente, você espera que depois de acontecer uma série de fatos, um outro que não tem ligação com eles também vai acontecer como sucessão. Uma roleta deu o número vermelho 6 vezes em sequência. Então Gregório teve quase certeza que o próximo número seria preto. Sofrendo de uma forma econômica de seleção natural, ele logo foi separado de suas economias. Ad populum, você apela para a popularidade de um fato, no sentido de que muitas pessoas fazem ou concordam. Luciano bêbado apontou o dedo para João e perguntou como é que tantas pessoas acreditam em doentes se eles são uma superstição antiga e boba. João, por sua vez, já havia tomado mais benesses do que deveria e afirmou: já que tantas pessoas acreditam, a probabilidade dos doentes de fato existirem é grande. A verdade é o ir com a maioria, né? O apelo à autoridade, você usa sua proposição como uma figura
ou instituição de autoridade, no lugar de um argumento válido. Você diz que porque alguém importante argumenta sobre, ele está certo, que alguém importante defende não é verdadeiro. Impossibilitado de defender a sua posição de que a teoria evolutiva não é real, Roberto diz que conhece pessoalmente um cientista que também questiona a evolução e cita uma de suas famosas falas. Como fosse uma divisão, você implica que uma parte de algo deve ser aplicada a todos, ou outras a partir daquilo. Daniel era uma criança precoce com a predileção por pensamento lógico. Ele sabia que átomos são invisíveis, então concluiu que ele, por ser feito de átomos, também era invisível. Não foi vitorioso numa partida de esconde-esconde. Traduzindo, você acredita porque você está compreendido em uma outra relação, essa relação vai ter o mesmo efeito em você. Se você é feito de átomos e eles são invisíveis, você também será. Então você acha que por causa daquela composição ou por parte dela ter uma característica comum, aquela característica é repassada para você. Genética. Você julga algo como bom ou ruim, tendo por base a origem. Acusado no Jornal Nacional de Corrupção e aceitação de propina, o senador disse que devemos ter muito cuidado com o que ouvimos da mídia, já que todos sabemos como ela pode não ser confiável. Então, você leva em conta de onde veio e não necessariamente do fato. Preto ou branco, você apresenta os dois estados alternativos como as únicas possibilidades, não tendo uma terceira opção. Ao discursar sobre seu plano para o fundamentalmente prejudicar os direitos do cidadão, o líder do Supremo falou ao povo que ou eles estão do lado dos direitos do cidadão ou contra eles. Não apresenta uma outra perspectiva. E aí, quando você torna a questão supostamente óbvia, você apresenta um argumento circular do qual a conclusão foi incluída na premissa. Este argumento logicamente incoerente geralmente surge com situações onde as pessoas têm crenças bastante enraizadas e por isso consideradas verdadeiras absolutas. Por quê? Esse aí ele é mais sério, principalmente no universo religioso. A pessoa dá como óbvio algo que é fruto da crença e que o próprio objeto a ser questionado se diz polivalente, se diz inquestionável. A palavra do grande Zorbo é perfeita e infalível. Nós sabemos disso, porque diz aqui no grande e infalível livro das melhores e mais infalíveis coisas de Zorbo, que são definitivamente verdadeiras e não devem nunca serem questionadas. O próprio argumento religioso de fé diz que não pode ser questionado, então, sem nenhum outro aspecto, as pessoas concordam, justamente por uma adesão de fé e não de lógica. O apelo à natureza, você argumenta que só porque algo é natural, é válido, é justificável, inevitável ou ideal. Então, você olha a procedência natural como algo que naturaliza todas as outras coisas. Muita gente usa disso, é natural, porque eu já vi acontecer assim, assado. O curandeiro chegou ao vilarejo com sua carroça cheia de remédios completamente naturais, incluindo garrafas de água pura muito especial. Ele disse que é natural as pessoas terem cuidado e desconfiar dos remédios artificiais, como antibióticos. Então, você naturaliza algo com interesse em troca. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Você vai naturalizando, isso é comum, isso acontece, esse tipo de violência, esse tipo de desmatamento, tentando fazer com que as pessoas acreditem que seja natural. A anedótica, você parte de uma experiência pessoal, ao invés de um argumento sólido. José disse que seu avô fumava, 30 cigarros por dia e viveu 97 anos. Então não acredita nessas meta-análises que você lê sobre estudos metodicamente corretos, provando relações causais entre cigarro e expectativa de vida. Porque uma exceção aconteceu de experiência pessoal, ele acha que ela é válida para tudo. E aí o meio termo, você acha uma resposta entre dois extremos para tentar conciliá-los. Você declara que uma posição central entre duas extremas deve ser a verdadeira. Mariana diz que a vacinação causou autismo em algumas crianças, mas o seu estudado amigo Caleb diz que essa afirmação já foi derrubada como falsa com provas. Uma amiga em comum, a Alice, oferece um meio termo. Talvez as vacinas causem um pouco de autismo, mas não muito. O apelo à força, que é a utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou até mesmo ameaça. Acredite no que eu digo.
Não se esqueça de quem é que paga o seu salário. O apelo à riqueza é uma falácia de se acreditar que o dinheiro é fator de estar correto. Aqueles mais ricos são os que provavelmente estão certos. Muita gente de classes inferiores acredita que o modus vivendi dos ricos e pelo poder que eles têm faz com que eles sejam corretos, que eles saibam tudo logicamente. O barão é um homem vivido e conhece como as coisas funcionam. Se ele diz que é bom, há de ser. O argumento ad latim, que é desqualificar uma afirmação como absurda, mas sem provas. Você trata ela como se ela fosse horrível, sem nem entrar no mérito da questão. João, ministro da Educação, é acusado de corrupção e defende-se dizendo: essa acusação é um disparate. Baseado em quê?